US$ 700 milhões estão prestes a desaparecer no ar. Os servidores mais seguros dos Estados Unidos estão a falhar, um por um. 20 dos melhores especialistas em cibersegurança olham para ecrãs pretos, aterrorizados. Enquanto isso, Marcus Blackwell, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste, vê o seu império desmoronar-se enquanto enfrenta um acordo de vida ou morte com o cartel colombiano. Está acabado. Alguém grita: "Perdemos tudo." O pânico toma conta da sala. Ninguém sabe o que fazer. O maior negócio da história da organização está a escapar. Centenas de vidas estão em jogo. Mas quando tudo parece perdido, uma voz suave rompe o caos. "Com licença, eu posso consertar isso." Todos se viram incrédulos. Quem fala é uma mulher de 27 anos, com um uniforme de limpeza desbotado, segurando uma pendrive velha. Ela é a zeladora, a pessoa que todos ignoram todas as noites, enquanto ela limpa o chão e esvazia as lixeiras. Ela tem olheiras por trabalhar em 3 empregos e mãos calejadas por anos de luta. No entanto, uma confiança inabalável brilha em seu olhar. O que ela está prestes a fazer deixará todos sem palavras e provará que o maior gênio pode vir da pessoa mais invisível. Se você adora histórias sobre talentos ocultos e heróis inesperados, clique no botão "Gosto". Partilhe isto com alguém que precisa acreditar em si mesmo. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história como esta. Às vezes, tudo o que é preciso para mudar tudo é uma pen USB velha e a coragem de dizer: "Eu posso consertar isso." O silêncio durou exatamente 3 segundos. Então, uma gargalhada irrompeu. Victor Chen, o diretor de tecnologia de 42 anos da Blackwell Empire, com 20 anos de experiência no setor, deu um passo à frente para encarar Lily com desprezo indisfarçável. "O que é que acabou de dizer? Quem é que pensa que é? É uma zeladora. Volte a esfregar o chão. Este não é o seu lugar." Os outros engenheiros riram-se também, as suas vozes zombeteiras enchendo a sala como se tivessem acabado de ouvir a piada mais engraçada das suas vidas. Um grande segurança aproximou-se, segurando o braço magro de Lily com a mão. "Saia agora." Mas Lily não se mexeu. Ficou ali parada, com as costas direitas e o olhar fixo à frente. Não havia nenhum traço de medo nos seus olhos. E Marcus Blackwell viu isso. Ele conhecera milhares de pessoas na vida. Assassinos a sangue frio, magnatas poderosos e políticos astutos. Mas nunca tinha visto olhos como os dessa rapariga. Não havia medo ou hesitação. Apenas a certeza absoluta de alguém que sabia exatamente o que estava a dizer. "Pare", ordenou Marcus, com uma voz calma, mas forte o suficiente para congelar toda a sala. O segurança soltou Lily imediatamente. Victor Chen virou-se para o seu chefe, chocado. "Sr. Blackwell, ela é apenas uma faxineira. Ela não sabe nada sobre os nossos sistemas." Mas Marcus não estava no olhar para Victor. Ele estava no olhar para Lily. "Você disse que poderia consertar isso. Explique." Lily respirou fundo. "Este não é um ataque externo. É uma bomba lógica que foi plantada dentro do sistema e acionada por uma condição específica. Foi programada por alguém nesta sala para detonar no momento em que se ligasse aos seus parceiros internacionais." Um silêncio mortal caiu. O rosto de Victor Chen empalideceu. "Isso é um disparate!" gritou ele, com a voz mais alta do que o habitual. "Como poderia saber isso? É apenas uma faxineira." "Porque eu vi", respondeu Lily, com uma voz inquietantemente calma. "Ontem à noite, enquanto limpava a sala do servidor, vi-te inserir um bloco de código no sistema às 2 da manhã. Pensaste que ninguém iria notar, mas eu vi-te. Fui para casa e recriei o ambiente no meu próprio computador para entender exatamente o que fizeste." "Isso é impossível", gaguejou Victor, com o suor a começar a escorrer pela testa. "Tu não tens acesso ao sistema." "Não preciso de acesso", disse Lily. "Só precisava de ver a estrutura do código no ecrã. Reescrevi o resto sozinha." Naquele momento, a porta da sala de controlo se abriu. Daniel Hayes, o gerente de limpeza de 45 anos que trabalhava na Blackwell Tower há 20 anos, entrou, com uma expressão preocupada no rosto. "Senhor Blackwell", disse ele, "ouvi dizer que aconteceu algo com a Lily." "Conhece essa rapariga?" perguntou Marcus. "Senhor, conheço-a bem. Lily Morgan. Ela trabalha aqui há 2 anos. Nunca faltou um único dia. Nunca reclamou, mesmo quando foi designada para turnos noturnos contínuos. Mais importante ainda,
Ela consertou o sistema de ar-condicionado central do edifício há 6 meses, quando nenhum dos engenheiros conseguiu. Ela aprendeu programação sozinha. Construiu o seu próprio computador com peças recicladas. Se ela diz que pode consertar, eu acredito nela. Apostaria a minha vida nisso. Marcos olhou de Daniel para Lily, depois para Victor Chen, que tremia como uma folha. Ele vivia no submundo há tempo suficiente para saber quando alguém estava a mentir. E, naquele momento, não era a filha do zelador. Deixe-a tentar, ordenou Marcos. Victor Chen levantou-se de um salto. Não pode deixar uma pessoa de fora aceder ao sistema central. É onde estão todos os nossos segredos. Marcos virou-se para ele, os seus olhos cinzentos frios como aço. James chamou o seu braço direito. Vigie Chen, ordenou. Não o deixe sair desta sala. Se ele se mexer, atire no joelho dele. O rosto de Victor Chen ficou pálido, cinzento como cinza. Ele sabia que estava sob suspeita. E você, disse Marcos, voltando-se para Lily. Se falhar, nunca sairá viva deste edifício. Compreende? Lily engoliu em seco, mas o seu olhar não vacilou. Compreendo. Então comece. Temos 72 minutos. Lily caminhou em direção ao computador principal, cada passo ecoando no silêncio sufocante da sala. 20 engenheiros de topo instintivamente se afastaram para os lados, como se ela estivesse a transportar algum tipo de contágio. Eles ainda não acreditavam nela. Ainda achavam que era uma piada. Lily não se importava. Ela sentou-se na cadeira ainda quente que Victor Chen havia deixado, colocou as mãos no teclado e inseriu a pen USB que havia comprado numa loja de artigos usados por $3 na porta. Era a pendrive que continha o patch que ela passou a noite toda escrevendo em seu quarto alugado e apertado, em um computador montado com peças recolhidas de lixeiras. Os seus dedos, endurecidos por anos de trabalho físico, de repente se moveram com a precisão fluida de uma pianista concertista quando ela começou a digitar. Linhas de código surgiram na tela a uma velocidade que nenhum dos engenheiros na sala conseguia acompanhar. Marcos ficou atrás dela, observando. Ele não entendia o que ela estava a fazer, mas reconheceu o foco quando o viu. Ele entendeu a determinação e viu ambos em cada movimento dessa rapariga. O que ela está a fazer? Sussurrou um engenheiro. Ela está a reescrever todo o protocolo de segurança. Isso é impossível, respondeu outro, com admiração na voz. Isso é impossível. Levaria semanas. Mas Lily estava a fazê-lo bem na frente deles. Esta bomba lógica foi projetada para criar um loop infinito. Estou a explicar enquanto digito, disse Lily calmamente. A sua voz estava calma, como se estivesse a dar uma aula a alunos. Isso bloqueia todo o sistema no modo de proteção, continuou ela, fazendo os servidores acreditarem que todas as conexões externas são uma ameaça. A única maneira de quebrar o loop é criar uma ponte entre dois protocolos, enganando o sistema para que pense que o comando de recuperação está a vir de dentro. E você sabe como fazer isso? Perguntou Marcos. Eu escrevi a ponte ontem à noite, respondeu Lily. Depois de ver a estrutura do código, eu sabia exatamente o que aconteceria e me preparei para recuar. É um hábito das pessoas que não podem se dar ao luxo de cometer erros. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousava respirar muito alto. O relógio na parede tic-taqueava implacavelmente, contando os minutos até o prazo final se aproximar. 60 minutos. 55 minutos. 50 minutos. O suor começou a brotar na testa de Lily, mas ela não parou. Os seus olhos permaneceram fixos no ecrã e os seus dedos nunca pararam de dançar. Ela tinha trabalhado 8 turnos consecutivos sem descanso. Não dormia há 36 horas. O seu corpo estava no limite absoluto, mas ela não podia desmoronar. Não agora. Não enquanto a sua mãe estava deitada numa cama de hospital, à espera de dinheiro para pagar as contas. Esta era a sua única oportunidade de provar que era importante. Então, de repente, aconteceu um milagre. Um ecrã acendeu-se. Depois, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Acenderam-se como velas no escuro. Um computador após o outro voltou à vida. Os dados começaram a fluir novamente. As ligações foram restauradas. Os rostos dos colombianos apareceram na tela principal, ainda esperando com irritação, mas ainda não tinham ido embora. Ligação estável, anunciou um engenheiro com a voz trêmula de descrença. Todos os dados foram restaurados.
Mais do que isso, acrescentou outro, parecendo ter visto um fantasma. A velocidade de processamento aumentou. Ela não apenas consertou, ela melhorou o sistema. Marcos olhou para o relógio. 20 minutos antes do prazo, 700 milhões de dólares foram salvos. O seu império ainda estava intacto, e tudo graças a uma zeladora que ninguém se preocupou em consultar. Ele se virou para agradecê-la, mas Lily já não estava na cadeira. Ela levantou-se e cambaleou para trás, com o rosto sem cor. Então as suas pernas cederam. Marcos avançou e a segurou antes que ela caísse no chão. Nos seus braços, ela parecia leve como uma folha seca, tão frágil que ele temeu quebrá-la se a segurasse com muita força. Ela está exausta. Daniel Reis correu até lá. A preocupação tornava a sua voz mais grave. Ela não dorme há dias. Marcos olhou para os olhos fechados de Lily. Sombras profundas cavavam os seus olhos. Os seus lábios estavam rachados devido à desidratação. A mancha de tinta nos seus dedos ainda estava lá, proveniente das contas do hospital que ela calculava todas as noites. Ela acabara de lhe poupar 700 milhões de dólares, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar uma refeição decente para si própria. Lily acordou num sofá de couro numa sala que nunca tinha visto antes. A iluminação era suave, o ar fresco devido ao ar-condicionado e o cheiro fraco e amargo de café flutuava em algum lugar próximo. Ela piscou várias vezes, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Então, tudo voltou à sua mente. O sistema tinha falhado. 700 milhões de dólares, a PEN USB. Ela tinha consertado. Depois desmaiou. Ela sentou-se abruptamente com o coração acelerado. Onde estava? Este é o meu escritório. A voz de Marcus Blackwell veio de trás da secretária. Ele estava sentado ali, com os olhos cinzentos fixos no ecrã do computador e uma expressão indecifrável. Dormiste 4 horas. 4 horas. Lily entrou em pânico. E a reunião com o cartel? Está feita, respondeu Marcus laconicamente. O negócio foi bem sucedido. Armas no valor de 400 milhões de dólares estão garantidas. 300 milhões de dólares em ativos dentro do sistema estão seguros. Tudo graças a si. Lily soltou um suspiro trêmulo de alívio. Mas isso não durou muito. Ela sentiu um peso incomum na sala e percebeu que havia algo na tela que Marcus estava a observar. O que está a ver? Perguntou ela baixinho. Os dados que rastreou, respondeu Marcus. Enquanto consertava o sistema, acidentalmente deixou para trás um registro que rastreava a origem da bomba lógica. Gostaria de ver? Lily levantou-se e aproximou-se da secretária. No ecrã havia linhas de código, endereços IP, transferências bancárias e um nome. Victor Chen. 5 milhões de dólares transferidos de uma conta no Chipre. Remetente. Nikolai Klo. Lily leu o nome e sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido derramado pela sua espinha. Clove, esse nome. Ela conhecia esse nome. Nunca o esqueceria. 12 anos atrás, numa noite de inverno, num pequeno apartamento no Brooklyn. A sua mãe estava a preparar o jantar. Ela estava a fazer o dever de casa. Então, alguém bateu à porta. 2 policiais estavam do lado de fora, com rostos cinzentos como o céu de dezembro. Lamentamos muito, Sra. Morgan. O seu marido, Thomas Morgan, foi baleado e morto no armazém onde trabalhava como segurança no turno da noite. Acreditamos que foi um ataque direcionado por uma gangue. O principal suspeito é alguém ligado a Nikolai Kozlov. A mãe dela desmaiou ali mesmo, na porta. Lily, com 15 anos, ficou paralisada no lugar, sem chorar nem gritar, observando silenciosamente o seu mundo desmoronar. A partir daquele momento, ela deixou de ser uma criança. Teve de crescer e cuidar da mãe, abandonando os seus sonhos no processo. E agora, 12 anos depois, aquele nome voltou a surgir. Lily começou a tremer, com as pernas ameaçando ceder mais uma vez. Marcus percebeu a mudança em seu rosto. Conhece Clove? Perguntou ele com a voz mais aguda. Lily não respondeu. Não conseguia. Era como se uma mão invisível estivesse a apertar sua garganta. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. James Harrison entrou, arrastando Victor Chen com ele. O ex-diretor de tecnologia estava com uma aparência terrível, com o rosto inchado, a camisa rasgada e as mãos algemadas atrás das costas. James relatou que ele havia confessado tudo. Clove pagou-lhe os 5 milhões a eles para plantar a bomba lógica. O objetivo era destruir o acordo do cartel
e roubar todos os dados sobre o nosso pessoal. Marcos levantou-se e colocou-se na frente de Victor. Ele não disse nada, apenas olhou para o traidor com olhos mais frios do que o inverno de Nova York. Sr. Blackwell, gaguejou Victor, por favor, poupe-me. Tenho esposa e filhos. Fui forçado. Ela também tinha um pai, respondeu Marcos suavemente, com uma voz que trazia o inferno dentro dela. E Clove o matou. Os olhos de Victor arregalaram-se de horror. Ele não entendia de quem Marcos estava a falar, mas Lily sabia. Ela olhou para Marcos e, pela primeira vez, viu mais do que um chefe da máfia frio. Ele sabia que ele sabia sobre o pai dela. Leve-o para uma cave, ordenou Marcos. Dê-lhe tempo para pensar sobre lealdade. James acenou com a cabeça e arrastou Victor para longe. O ex-executivo gritou e implorou, mas ninguém ouviu. A porta fechou-se e os gritos desapareceram pelo corredor. Lily ficou ali, testemunhando tudo, com o corpo gelado. Aquilo era o submundo. Aquele era o lugar em que ela acabara de entrar. Não havia lei nem tribunal, apenas poder e punição. James, chamou Marcos quando o seu braço direito voltou. Investigue o passado de Morgan. Quero tudo. A família dela, o pai e a ligação com Koff. Ele virou-se para Lily, com os olhos ainda frios como gelo. No entanto, havia algo mais escondido no fundo deles. E você, disse Marcos. Você me deve uma história. Lily sentou-se à frente de Marcos. A mesa de carvalho preto polido entre eles era como uma fronteira invisível. Ela tinha lhe contado tudo. Tudo sobre o seu pai, Thomas Morgan, o segurança noturno mais gentil do mundo. O homem que lhe ensinara a consertar o seu primeiro computador quando ela tinha apenas 7 anos. Ela contou-lhe sobre a noite de inverno, há 12 anos, quando ele foi morto a tiros simplesmente por ter testemunhado acidentalmente uma transação envolvendo o gangue Kozlov no armazém onde trabalhava. Ela contou-lhe sobre a sua mãe, Martha Morgan, que entrou em colapso total após a morte do marido e que agora estava deitada numa cama de hospital com cancro de pulmão em estágio avançado. Ela contou-lhe sobre ter abandonado o 3º ano da NYU para trabalhar e ganhar dinheiro para manter a mãe viva, um dia de cada vez. Marcos ouviu sem interromper ou comentar. Ele simplesmente ficou sentado ali, com os olhos cinzentos fixos nela, e ela não conseguia decifrar o que ele estava a pensar. Quando ela terminou, ele deslizou uma pasta pela mesa. Eu sei, disse ele. James terminou a investigação há 1 hora. Lily olhou para a pasta que continha a sua foto, a foto da sua mãe, a foto do seu pai, a sua certidão de óbito, contas do hospital e históricos escolares. Toda a sua vida comprimida em algumas dezenas de páginas. Você era uma excelente aluna, continuou Marcos. Tinha uma média de 3,92 em ciência da computação na NYU. Os seus professores diziam que você era a melhor aluna que tinham visto em 10 anos, mas mesmo assim abandonou os estudos para limpar pisos. Não tive escolha, respondeu Lily, com voz seca e monótona. As contas do hospital da minha mãe são de 15.000 libras por mês. As bolsas de estudo não eram suficientes, os bancos não emprestavam. Eu tinha que trabalhar. Um emprego não era suficiente, então arrumei um segundo. Quando isso não foi suficiente, arrumei 3 empregos ao mesmo tempo. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Era zeladora aqui das 22 às 6 horas. Depois, trabalhava numa lavandaria das 7 às 3 horas. Depois, limpava mesas num restaurante das 14h às 20 horas. Dormia 2 horas no metro entre os turnos. Lily falava como se estivesse a descrever o tempo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas Marcos olhou para ela e viu os calos nas mãos, as sombras profundas sob os olhos, e como ela se sentava, ligeiramente inclinada, porque as costas doíam por levantar muito peso durante muito tempo. Esta rapariga lutou sozinha durante 12 anos. Ninguém a ajudou. Ninguém sabia, mas ela ainda não tinha desistido. Quanto tempo tem a sua mãe? Perguntou Marcos sem rodeios. Lily ficou em silêncio por um momento. Os médicos dizem 6 meses com tratamento básico. Mas se houver dinheiro suficiente para a nova terapia, ela pode sobreviver. Custa $150.000 por mês. Ela nunca teria esse dinheiro. Eu sei, disse ela. A voz de Lily começou a tremer. Eu sei que não posso salvá-la. Só estou a tentar ganhar tempo.
Estou a tentar ter mais um dia com ela, porque ela é a única família que me resta neste mundo. E então, pela primeira vez em 12 anos, Lily chorou. Não eram soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, como se tivessem sido contidas por muito tempo e finalmente tivessem encontrado uma saída. Ela não as enxugou, deixou-as cair. Na frente do chefe da máfia mais temido da Costa Leste, a magra zeladora revelou a fragilidade que escondera por tanto tempo. Marcos não disse nada. Simplesmente entregou-lhe um lenço. Um gesto pequeno e simples. No entanto, isso surpreendeu Lily tanto que ela parou de chorar. Olhou para ele, incapaz de compreender por que razão este homem faria tal coisa. Tenho uma proposta, disse Marcos, com a voz ainda fria, mas já não tão agressiva. Trabalhe para mim. Receberá um salário de $250.000 por ano. Cobrirei todas as despesas médicas da sua mãe, incluindo a nova terapia. Terá um apartamento adequado. Não dormirá mais no metro. Lily ficou boquiaberta. Qual é a contrapartida? Perguntou, sabendo que nada neste mundo era de graça. Construirá para mim o melhor sistema de segurança do mundo. E quando chegar a hora, ajudar-me-ás a destruir Clove. Marcos inclinou-se para a frente com o olhar fixo nela. Queres vingança pelo teu pai, Lily Morgan? Lily olhou para ele. Pensou no pai. Pensou na mãe deitada numa cama de hospital e nos 12 anos de inferno que ela tinha suportado. Nunca esqueceria o nome Kozlov. Concordo. 3 meses passaram como um sonho que Lily mal ousava acreditar que fosse real. O seu novo apartamento ficava no 32º andar de um edifício de luxo em Manhattan, com janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade e um interior mais elegante do que ela jamais poderia ter imaginado. No entanto, ela ainda dormia no sofá em vez de na cama king size do quarto principal. Ela ainda comia macarrão instantâneo em vez de pedir comida em restaurantes 5 estrelas. Ela ainda lavava as suas roupas à mão em vez de usar a máquina de lavar cara. 12 anos de pobreza deixaram a sua marca nela, e ela não sabia viver de outra maneira. A única coisa que ela se permitiu mudar foi o tratamento médico da sua mãe. Martha Morgan estava agora deitada numa sala VIP privada no Mount Sinai Hospital, um dos melhores dos Estados Unidos, sob os cuidados de uma equipe de oncologia de classe mundial. Eles estavam a aplicar a mais recente imunoterapia e, pela primeira vez em anos, os médicos disseram que havia esperança. $150.000 por mês. Esse era o preço da esperança. E Marcus Blackwell pagou sem hesitar. Em troca, Lily trabalhou como se sua vida dependesse disso, porque realmente dependia. Ela recebeu um escritório privado no 49º andar da Blackwell Tower, logo abaixo do de Marcus. Ela teve acesso a toda a infraestrutura tecnológica do Empire. Ela começou a construir o que chamou de Protocolo Phoenix. Não era apenas um sistema de segurança. Era uma obra-prima. Lily projetou-o para detectar e neutralizar automaticamente qualquer ataque. Ele podia aprender, adaptar-se e recuperar-se de qualquer dano por conta própria, independentemente de o ataque vir de fora ou de dentro. Como uma fênix renascendo das cinzas, o sistema sempre emergia mais forte após cada ataque, mas nem todos acolheram a sua presença. Os engenheiros que permaneceram após o incidente com Victor Chen olhavam para Lily como se ela fosse o inimigo. Não conseguiam aceitar que uma faxineira, uma rapariga que nem sequer tinha terminado a faculdade, tivesse recebido uma responsabilidade que permaneceria fora do alcance deles. Isolaram-na. Não respondiam às suas perguntas. Cochichavam sobre ela pelas costas. Eles deliberadamente a faziam trabalhar mais. Ela deve estar a dormir com o chefe, disse um deles em voz alta o suficiente para que Lily ouvisse. Caso contrário, como é que se passa de limpar o chão a gerir tudo? Lily não respondeu. Ela baixou a cabeça e continuou a trabalhar, como tinha feito nos últimos 12 anos. Ela estava habituada a ser menosprezada. Estava habituada a ser ignorada. A única coisa a que não estava habituada era Marcus Blackwell. Ele descia ao 49º andar todos os dias, às vezes 2 ou até 3 vezes. Ele alegava que era para verificar o progresso, mas Lily percebeu que ele permanecia mais tempo do que o necessário. Ele fazia perguntas que um chefe da máfia não precisava de fazer. Ela tinha comido? Estava a dormir o suficiente? Precisava de alguma coisa? Então,
Pequenas coisas começaram a aparecer. Um casaco quente na sua cadeira quando ela se esquecia do almoço. Um casaco colocado sobre a sua cadeira quando ela trabalhava até tarde e o ar-condicionado estava muito frio. Uma mensagem curta às 2 da manhã dizendo-lhe para ir para casa. Lily não sabia o que pensar. Ela não ousava pensar em nada. Ele era Marcus Blackwell, um chefe da máfia que matava sem hesitar. Ela era apenas uma zeladora promovida. A distância entre eles parecia maior do que a distância entre o 409º andar e o chão. Então Sophia Blackwell apareceu. A irmã mais nova de Marcus, de 32 anos, era deslumbrantemente bonita, com cabelos negros brilhantes e olhos afiados como facas. Ela administrava todos os negócios legítimos do Império Blackwell. Ela entrou no escritório de Lily como se estivesse entrando em território inimigo. "Então é você de quem o meu irmão sempre fala", disse ela friamente. A zeladora genial. Lily levantou-se sem saber se deveria fazer uma reverência, oferecer um aperto de mão ou fugir. "Sou Lily Morgan. Eu sei quem você é", disse Sophia, sentando-se à sua frente, com as pernas cruzadas, os olhos examinando Lily como se fosse uma fatura. "E sei o que você quer. Dinheiro, poder, talvez até o meu irmão." "Não quero essas coisas", respondeu Lily calmamente, embora o seu coração estivesse a bater forte. "Só quero salvar a minha mãe e vingar o meu pai." Sophia ergueu uma sobrancelha. Pela primeira vez, a máscara fria em seu rosto se quebrou. "Vingança? Clove matou o meu pai há 12 anos, disse Lily, fixando o olhar em Sophia. "É por isso que estou aqui. Não por dinheiro, não pelo teu irmão, mas porque quero ver o homem que destruiu a minha vida pagar por isso." Sophia ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela fez algo que Lily não esperava. Ela sorriu. Não era um sorriso zombeteiro, mas um sorriso genuíno, caloroso e surpreendente. "Gosto de si, Lily Morgan", disse Sophia. "Não é como os outros fantoches que apenas se curvam e dizem sim. Tens personalidade. Respeito isso." A partir daquele dia, Sophia começou a visitar o 49 todo andar com mais frequência. Não para inspecionar, mas para conversar sobre trabalho, vida e Marcos. Ela contou a Lily sobre o passado do irmão, sobre o pai que fora traído e morto, e sobre o rapaz de 18 anos que foi forçado a tornar-se um monstro para proteger a família. Aos poucos, Lily percebeu que tinha encontrado a sua primeira amiga em 12 anos de solidão. Nikolai Klov não era o tipo de homem que aceitava a derrota. O chefe da máfia russa de 58 anos tinha construído o seu império com o sangue e os ossos dos seus inimigos. Durante 30 anos, ninguém se atreveu a humilhá-lo como Marcus Blackwell acabara de fazer. 700 milhões de dólares, o acordo com o cartel colombiano, o espião desmascarado, tudo isso desmoronou por causa da filha de um zelador. Tudo desmoronou por causa de uma faxineira. Clove rangeu os dentes enquanto lia o relatório do seu informante na Blackwell Tower. Lily Morgan, 27 anos, filha de Thomas Morgan. O segurança com quem os seus homens tinham lidado há 12 anos por ter visto coisas que não devia. Clove riu. Era um som tão frio quanto um inverno siberiano. O destino tinha um sentido de humor distorcido. A filha do homem que ele tinha matado era agora quem tinha destruído o seu plano. Mas Clove não acreditava no destino. Ele acreditava na vingança. 500 mil dólares. Ele ordenou aos seus homens: "Essa é a recompensa para quem me trouxer a rapariga Morgan. Viva! Quero-a viva para que eu possa esmagar lentamente cada um dos seus dedos antes de a devolver a Blackwell." A notícia espalhou-se rapidamente pelo submundo. 500 mil dólares eram suficientes para tentar qualquer criminoso. Apesar de estar protegida pelo Império Blackwell, Lily ainda era um alvo em movimento. Ela soube disso no momento em que recebeu a mensagem. Era uma noite normal. Lily estava sentada no seu escritório, terminando as últimas linhas de código do protocolo Fênix. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem tinha chegado de um número desconhecido. Ela abriu-a e o seu coração quase parou. Era uma foto. Era da sua mãe, Martha Morgan, deitada numa cama de hospital com os olhos fechados e uma linha guerreiro colada ao braço. A foto tinha sido tirada do lado de fora da janela do hospital. Alguém estava ali, observando e tirando fotos. Abaixo da imagem havia uma única linha de texto. "O teu pai morreu porque viu coisas que não deveria ter visto. Tu vais morrer porque fizeste coisas que não deverias ter feito. Mas antes de morrer,
Vou deixar-te ver a tua mãe morrer primeiro. Bem-vinda ao inferno, pequena Morgan. Lily tremia tão violentamente que o telefone quase escorregou da sua mão. Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que conseguia ver era o rosto da sua mãe, tranquilo e inconsciente do perigo que espreitava do outro lado da porta. O que ela deveria fazer? Para quem ela poderia ligar? Para onde ela deveria fugir? As suas pernas se moveram antes que a sua mente pudesse acompanhar. Ela saiu correndo do escritório e correu em direção aos elevadores, pressionando o botão do esquerdo andar. Ela não sabia por que estava indo para lá. Ela só sabia que precisava de Marcos. Ela precisava dele agora. Quando a porta do escritório de Marcos se abriu, ele estava em uma reunião com James e 2 outros homens. Todos se viraram para ela, surpresos, mas ela não conseguia falar. Apenas ficou ali, tremendo, com os olhos vermelhos, segurando o telemóvel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Marcos levantou-se imediatamente. "Fora!" ordenou aos outros. "Todos fora agora!" Quando a sala ficou vazia, Marcos colocou-se na frente de Lily. Não fez perguntas. Simplesmente pegou o telemóvel da mão dela e leu a mensagem. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Mas Lily viu o seu maxilar apertar. Viu os seus olhos cinzentos escurecerem como o céu antes de uma tempestade. Viu a sua mão cerrar-se em punho, os nós dos dedos a ficarem brancos com a força. "Cliff!" rosnou ele com uma voz como um trovão. "James!" A mão direita de Marcos apareceu instantaneamente na porta. "James, chame toda a unidade de segurança de elite. Quero 20 homens a guardar o hospital Mount Sinai imediatamente. Leve a senhora Morgan para as nossas instalações médicas, seguras em Long Island, dentro de 1 hora. Ninguém, exceto eu e ela, deve saber a localização." Ele virou-se para Lily. "A partir de agora, você terá proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você terá 4 homens com você o tempo todo, e eu pessoalmente a levarei para casa todas as noites." Lily olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por quê?" perguntou ela com a voz embargada. "Por que está a fazer tudo isto por mim?" Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou a mão e enxugou as lágrimas da bochecha dela com o polegar. O gesto foi tão gentil que Lily esqueceu quem ele era. Esqueceu que ele era um chefe da máfia que matava sem hesitar. "Porque ninguém pode tocar no que é meu", disse ele suavemente, com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. "E tu és minha, Lily Morgan, quer queira ou não." A partir daquela noite, tudo mudou. A mãe de Lily foi transferida para uma clínica secreta com segurança mais rigorosa do que a da Casa Branca. Lily ia a todos os lugares acompanhada por 4 guarda-costas. Todas as noites, exatamente às 22 horas, o Maybach preto de Marcos esperava do lado de fora do prédio para levá-la para casa. Ele não falava muito durante essas viagens. Na maioria das vezes, ele apenas sentava-se ao lado dela, trabalhando no seu laptop ou lendo relatórios. No entanto, a sua presença, o aroma suave da sua colônia de sândalo e o calor do seu corpo a preencher o espaço confinado do carro faziam Lily sentir-se segura de uma forma que não sentia há 12 anos. Isso era a coisa mais perigosa de todas, porque Lily sabia que estava a começar a depender dele. Ela estava a começar a precisar dele. Neste mundo, precisar de alguém era uma fraqueza fatal. 1 mês se passou desde a noite em que Lily recebeu a mensagem ameaçadora e ela concluiu o protocolo Fênix. Às 3 da manhã, ela pressionou a tecla Enter uma última vez, sentada imóvel, enquanto olhava para a tela que exibia as palavras "Sistema ativado". O seu corpo tremia com uma mistura de exaustão e felicidade. Ela tinha conseguido. O sistema de segurança mais perfeito com que ela sempre sonhou agora era uma realidade. O protocolo Fênix não apenas protegia o Império Blackwell de todos os ataques possíveis. Ele otimizava toda a operação. Os números do primeiro relatório semanal foram suficientes para deixar até mesmo James Harrison incrédulo. Os lucros aumentaram 400%. Os custos operacionais caíram drasticamente. Foram economizados $200 milhões por ano e a segurança aumentou 10 vezes. Nenhum hacker poderia mais invadi-lo. A faxineira havia transformado o Império Blackwell numa fortaleza inexpugnável. Naquela noite, Lily recebeu uma mensagem de Marcos. "Venha-me ao terraço." Ela não sabia o que esperar quando saiu do elevador.
O terraço da Torre Blackwell era um jardim suspenso com fileiras de árvores exuberantes, pequenas fontes e um canto projetado para parecer um bar ao ar livre. Mas naquela noite, havia apenas dois deles. Marcus estava junto à grade, olhando para Manhattan, que brilhava com as luzes abaixo. Ele tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa branca, segurando um copo de uísque numa mão. Era a primeira vez que Lily o via tão relaxado. Obrigado, disse ele sem se virar quando ela se aproximou, pelo protocolo Phoenix, por salvar o meu império. Não uma, mas duas vezes. Lily ficou ao lado dele, olhando para a cidade. Desta altura, Nova York parecia um tapete infinito de diamantes. Eu apenas fiz o meu trabalho, respondeu ela. Você pagou? Eu trabalhei. Não há nada a agradecer. Marcus virou-se para olhar para ela, com o canto da boca ligeiramente levantado. Ainda não sabes aceitar elogios, não é? Não estou habituada, respondeu Lily honestamente, limpando a garganta. Durante 12 anos, as pessoas só sabiam criticar-me. Marcus ficou em silêncio por um momento. Então, ele fez algo que Lily não esperava. Começou a falar sobre si mesmo. Eu tinha 18 anos quando o meu pai foi assassinado. Começou ele, com a voz baixa e distante. Victor Blackwell, continuou ele. O homem que construiu este império do nada. Ele foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Atiraram nele na minha frente e na frente da Sofia. 12 tiros. Contei cada uma delas. Lily prendeu a respiração. Ela não sabia o que dizer. Marcus continuou. Tive que me tornar aquilo que mais odiava. Um assassino, um chefe, um monstro. Porque se não tivesse feito isso, eles teriam matado a Sofia. Teriam matado todos os que eram leais ao meu pai. Não tive escolha. Ele virou-se para Lily, seus olhos cinzentos tão profundos quanto o oceano. 18 anos, Lily. 18 anos a viver nas sombras, sem confiar em ninguém, sem amar ninguém e sem deixar ninguém aproximar-se. Porque neste mundo, qualquer pessoa que se aproxime de mim torna-se um alvo. Tal como tu agora. Lily sentiu o coração acelerar. Não sabia se era por causa da história dele, da forma como ele a olhava, ou da distância cada vez menor entre eles. O vento noturno soprou, fazendo com que uma madeixa solta do cabelo dela caísse sobre o rosto. Marcus levantou a mão e gentilmente colocou a madeixa atrás da orelha dela. A mão dele era quente. Os dedos dele roçaram a bochecha dela, deixando um rasto ardente. Lily esqueceu-se de respirar. Parada ali, olhando nos olhos dele, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Ternura, desejo e medo. Então Marcus deu um passo para trás. Ele retirou a mão do rosto dela como se tivesse tocado fogo. Ele se virou, segurando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não se envolva muito comigo, Lily, disse ele. A voz dele ficou fria novamente, como se aquele momento de ternura nunca tivesse acontecido. Não sou um bom homem, só vou magoar-te. Lily ficou ali, sentindo-se confusa, desapontada e estranhamente zangada. Queria gritar que não precisava que ele tomasse decisões por ela. Queria dizer-lhe que já tinha sofrido o suficiente na vida e que não tinha medo de um pouco mais de dor. Mas não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para as costas largas dele e a silhueta solitária contra o céu noturno de Manhattan. E percebeu algo assustador. Tinha se apaixonado por ele. Lily Morgan, a zeladora que não tinha nada além de uma pen USB velha e um coração partido, tinha se apaixonado por Marcus Blackwell, o chefe da máfia mais temido da costa leste dos Estados Unidos. Clove não era um homem paciente. Após um mês de vigilância, durante o qual não encontrou pontos fracos no sistema de segurança de Blackwell, ele decidiu adotar a abordagem mais direta. Os $2 milhões. Foi quanto ele gastou para contratar a equipe de assassinos de aluguel mais notória da costa leste. 12 mercenários que já haviam servido em unidades das forças especiais e estavam armados com armas pesadas. Falhar não fazia parte do vocabulário deles, mas o problema era o endereço. A clínica secreta onde Martha Morgan estava a ser tratada era tão bem protegida que nem mesmo o pessoal de Clove dentro da Blackwell sabia onde ficava. O protocolo Fênix tinha bloqueado todos os vestígios de informação. No entanto, Clove era um veterano experiente que tinha sobrevivido no submundo por 30 anos. Ele sabia que, por mais perfeito que fosse um novo sistema, ele ainda precisava se conectar ao antigo em algum lugar. E ele encontrou esse ponto.
O antigo sistema de armazenamento de dados de Blackwell tinha sido desativado, mas nunca totalmente apagado, e ainda continha uma cópia do endereço da instalação médica de antes da atualização de Lily. O hacker de Clove passou 3 semanas a vasculhar aquela pilha de detritos digitais, mas no final encontrou o que precisava: Long Island Riverside Private Medical Facility. Quarto 37. O ataque começou às 2 da manhã, quando a cidade estava a dormir profundamente. Lily estava a trabalhar no seu escritório, como fazia todas as noites quando o seu telefone vibrou. O número pertencia à equipe de segurança da clínica médica. Ela atendeu e em seguida tiros explodiram na linha. Senhorita Morgan, estamos a ser atacados. A voz do guarda gritava por cima do som dos tiros. Eles têm armas pesadas. Precisamos de reforços imediatamente. A minha mãe, Lily gritou, a sua voz rasgando o silêncio da noite. Como está a minha mãe? Ela ainda está segura. Estamos a segurar o corredor do 3º andar, mas eles são muitos. Não vamos aguentar por muito mais tempo. Lily não se lembrava de como tinha saído a correr do escritório. Só sabia que as suas pernas estavam a mover-se. O seu coração batia descontroladamente e ela só tinha um pensamento: a mãe. A sua mãe não podia morrer. Ela não podia perder mais ninguém. Ela correu para o elevador e apertou o botão do subsolo, onde seu carro estava estacionado. Mas antes que as portas se fechassem, uma mão as impediu. Marcos, disse ele, parado ali com os olhos vermelhos por falta de sono, mas completamente alerta. Atrás dele estavam James e 6 guarda-costas totalmente armados. Eu sei, disse ele secamente. Entre no meu carro. O Maybach acelerou pela noite, seguido por 2 SUVs pretos que transportavam a equipe de segurança. Lily sentou-se no banco de trás, com as mãos tão apertadas que as unhas estavam cravadas nas palmas. Mas ela não sentia dor. Sentia apenas medo, do tipo que pensava ter esquecido após 12 anos. Quanto tempo? Perguntou ela com a voz trêmula. 20 minutos, respondeu James do banco do motorista. 20 minutos. Em 20 minutos, a mãe dela pode morrer. Lily pegou no telemóvel, os dedos a tremerem enquanto voavam pelo ecrã. Ela não conseguiria chegar lá em 20 minutos, mas poderia fazer outra coisa. O que estás a fazer? Perguntou Marcos, observando-a a digitar freneticamente enquanto invadia o sistema de segurança da instituição médica. Posso trancar portas, controlar elevadores, cortar a energia em áreas específicas. Respondeu Lily, com os olhos fixos no ecrã. Posso trancar portas, controlar os elevadores e cortar a energia em áreas específicas. Posso atrasá-los até vocês chegarem lá. Marcos observou-a por um momento, depois acenou com a cabeça. Faça isso, e Lily fez. Usando o pequeno telemóvel na mão, ela invadiu o sistema de segurança do Riverside, que ela mesma havia projetado e instalado um mês antes. Ela trancou todas as entradas do 3º andar, transformando a área ao redor do quarto da mãe numa fortaleza. Desligou os elevadores, forçando os assassinos a usar as escadas. Ativou o sistema de sprinklers no 2º andar para retardar o avanço deles. Ela estava a conduzir uma sinfonia de caos, e cada movimento que fazia dava à mãe mais alguns segundos preciosos. Quando a comitiva chegou, os tiros ainda ecoavam no interior do edifício. Marcos foi o primeiro a saltar do carro com a arma já na mão. Lily correu atrás dele, ignorando os gritos de James para que ela ficasse para trás. Ela não conseguia. A sua mãe estava lá dentro. O que se seguiu foi um inferno. Havia tiros, gritos e vidros a estilhaçar-se, e o cheiro a pólvora e sangue estava forte no ar. Lily correu através da chuva de balas como se fosse imortal. O seu coração estava decidido a chegar a um único destino, o quarto 37 no 3º andar. A mãe. Ela estava perto agora. Podia ver a porta da mãe no fim do corredor. Viu o assassino levantar a arma e apontar diretamente para ela. O tempo abrandou. Lily viu o dedo dele apertar o gatilho. Viu o cano apontado para o seu peito. Viu a morte a aproximar-se rapidamente. Então ela viu Marcos. Ele se lançou de lado, empurrando-a para baixo e usando o próprio corpo para protegê-la. A arma disparou, mas não foi Lily quem foi atingida pela bala. Foi Marcos. Ele soltou um gemido suave e desabou em cima dela. Sangue. O sangue dele encharcou a camisa branca, quente e vermelho contra as mãos dela. Marcos! Lily gritou com a voz quebrada.
Marcus, não! Não! James e a equipa de segurança derrubaram os assassinos restantes. Os tiros cessaram, mas Lily não ouviu nada. Ela só conseguia ver o rosto pálido e tenso de Marcus, mas ele ainda respirava. Ele olhou para ela, o canto da boca se contorcendo em um sorriso torto. A tua mãe? Ele sussurrou fracamente. Vai ver como está a tua mãe, gritou Lily. Ela chorou como não chorava há 12 anos. Seu idiota, soluçou ela, agarrando-o com força. Por que fizeste isso? Por que me protegeste? Marcus não respondeu, simplesmente fechou os olhos. E Lily gritou por médicos no corredor ensanguentado da clínica médica onde a sua mãe ainda estava segura na sala 37. A bala apenas arranhou o ombro de Marcus. Não atingiu nenhuma artéria ou osso, mas o ferimento sangrava muito e precisava de tratamento. O médico particular de Blackwell suturou e enfaixou o ferimento no local, mas Marcus recusou-se a ficar no hospital. Ele odiava hospitais. Odiava sentir-se fraco e ficar deitado enquanto Kozlov ainda estava vivo. Então ele voltou para o seu apartamento na cobertura do 50º andar da Blackwell Tower, acompanhado por Lily. Ela não pediu permissão. Ela não pediu aprovação. Simplesmente entrou no elevador com ele. Quando James tentou impedi-la, ela olhou para ele de uma forma que até mesmo o braço direito de Marcus recuou. Eu vou ficar, disse ela, com uma voz que não deixava margem para discussão. Ele foi ferido por minha causa. Eu vou cuidar dele. Marcus não se opôs. Talvez estivesse exausto demais, ou talvez não quisesse. A sua cobertura era vasta e luxuosa. Mas Lily não se importava com os móveis caros ou com a vista milionária da cidade. Tudo o que conseguia pensar era no homem sentado no sofá, com o rosto contraído de dor, enquanto tentava tirar a camisa ensanguentada. Deixe-me, disse ela suavemente, sentando-se ao lado dele. Marcus queria recusar, mas a dor não o permitia. Ele permaneceu imóvel enquanto Lily desabotoava cada botão e gentilmente puxava o tecido para longe do seu ombro ferido. Pela primeira vez, ela viu o seu corpo. Não o corpo de um poderoso chefe da máfia, mas o de um soldado que havia sobrevivido a muitas batalhas. Cicatrizes. Dezenas de cicatrizes longas, semelhantes a facadas, cruzavam o seu peito, costas e abdômen. Algumas eram longas, como feridas de faca. Outras eram redondas, como buracos de bala. Havia marcas de queimaduras onde a carne já havia sido queimada. 18 anos no submundo deixaram uma história brutal gravada na sua pele. Lily estendeu a mão e tocou uma cicatriz antiga no lado esquerdo do peito dele, perto do coração. Os seus dedos tremiam. Esta, ela sussurrou, esfaqueado pelas costas. Marcus respondeu calmamente, como se estivesse a falar sobre o tempo. Eu tinha 22 anos e era um traidor da minha organização. Ele quase conseguiu. E esta? Lily tocou a cicatriz ao longo do lado direito dele. Um ferimento de bala de ponta a ponta. 25. Foi de uma guerra com um gangue no Brooklyn. Esta é uma queimadura. 28. Eles incendiaram o meu carro enquanto eu ainda estava dentro dele. Lily olhou para cima, com os olhos vermelhos e brilhantes. Quanta dor você suportou, Marcus? Marcus não respondeu. Apenas olhou para ela com os seus olhos cinzentos profundos. Lily não viu a sua frieza habitual ali. Em vez disso, viu exaustão, solidão e algo que não se atreveu a nomear. Por quê? Perguntou a si mesma. Era a pergunta que queria fazer desde o corredor ensanguentado da clínica médica. Por que me protegeu? Podia ter morrido. Sabia disso. Marcus ficou em silêncio por um longo tempo. Então, levantou a mão e tocou a sua bochecha. A sua mão estava áspera por anos a segurar armas. Mas o gesto foi tão gentil que Lily esqueceu como respirar. Porque és a única que me vê, disse ele com uma voz baixa e rouca. Não o Marcus Blackwell, o chefe da máfia. Não o rei das sombras. Apenas eu, um homem cansado de usar uma máscara por 18 anos. Tu vês-me, e eu não posso perder-te, chorou Lily. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas e caíam na mão dele, que ainda repousava no rosto dela. Então ela fez o que queria fazer desde a noite no telhado. Ela inclinou-se e beijou-o. O primeiro beijo deles não foi gentil. Foi intenso e desesperado, como se ambos estivessem a morrer de sede e tivessem encontrado a única água no deserto. Marcus retribuiu o beijo, passando a mão pelos cabelos dela e puxando-a para mais perto,
apesar da dor do ferimento. Lily sentiu 12 anos de solidão derreterem nos braços dele. Quando finalmente pararam para respirar, Marcus olhou para ela, com os olhos ainda ardentes. "Compreendes o que estás a fazer, Lily?" perguntou ele com a voz áspera. "Sou um monstro. Eu vivo na escuridão. Se entrar no meu mundo, nunca mais poderá sair." Lily olhou diretamente nos olhos dele. Ela viu o chefe da máfia. Ela viu o assassino. Mas também viu o homem que a protegeu de uma bala com o próprio corpo. "Eu entendo", disse ela com firmeza, "e não me importo." 2 semanas depois daquela noite, tudo entre Marcus e Lily havia mudado. Não havia mais distância nem barreiras. No entanto, continuavam a manter isso em segredo dos outros. Mas todas as noites, Lily ficava na cobertura de Marcus, em vez de voltar para o seu próprio apartamento. Ela dormia nos braços dele, com a cabeça apoiada no peito dele, enquanto ouvia os batimentos cardíacos constantes e profundos dele, como uma canção de embalar. Pela primeira vez em 12 anos, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Mas a felicidade no submundo nunca dura. Richard Sterling apareceu sem avisar e sem aviso prévio numa segunda-feira de manhã. Ele era um bilionário de tecnologia de 55 anos e CEO da Sterling Tech, uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido estimado em 12 mil milhões de dólares. Ele entrou no escritório de Marcus como se fosse a sua própria casa. Vestia um fato cinzento caro e tinha o sorriso confiante de um homem a quem nunca tinham dito não. "Sr. Blackwell", começou Sterling, sentando-se à sua frente sem ser convidado. "Estou aqui com uma oferta que não pode recusar." Marcus olhou para ele com olhos frios como gelo. Odiava homens demasiado confiantes. Odiava homens que acreditavam que o dinheiro podia comprar tudo. Mas ele ouviu porque era assim que ele sobrevivia neste mundo. "Protocolo Phoenix", continuou Sterling. "Ouvi falar dele. O sistema de segurança mais perfeito já criado. Autoaprendizagem, autoadaptação, autocorreção. Não é apenas uma tecnologia. É o futuro da segurança cibernética e eu quero comprá-lo." "Quanto?" perguntou Marcus com a voz impassível. 3 mil milhões de dólares. A sala ficou em silêncio. Até James, que estava por perto, não conseguiu esconder o choque. 3 mil milhões de dólares era uma quantia enorme. O suficiente para duplicar o Império Blackwell. Isso tornaria Marcus um dos homens mais ricos da Costa Leste, mas Sterling não tinha terminado. "Claro", continuou ele, "há uma condição." Ele sorriu. O sorriso de um predador. "Lily Morgan deve deixar a Blackwell e trabalhar para mim. Vou pagar-lhe 10 milhões de dólares por ano, dar-lhe ações da empresa e um lugar no conselho. Ela merece muito mais do que isso. Ela é um gênio, Sr. Blackwell. Está a desperdiçar o talento dela numa organização criminosa." Marcus não respondeu. Simplesmente olhou para Sterling com uma expressão indecifrável. "Pense nela", continuou Sterling, com uma voz doce como mel misturado com veneno. "Contigo, ela viverá nas sombras para sempre. Estará sempre sob ameaça. Será sempre um alvo para homens como Kozlov. Mas comigo, ela terá um futuro legítimo, seguro e brilhante. O mundo reconhecê-la-á como um gênio, em vez de a esconder como um segredo vergonhoso. Tu amas-a, não amas? Se a amas de verdade, vais deixá-la ir." Marcus cerrou o punho debaixo da secretária. Queria dar um soco em Sterling. Queria expulsá-lo do edifício, mas não o fez. No fundo, sabia que Sterling tinha razão. "Preciso de tempo para pensar", disse Marcus friamente. Sterling levantou-se com o mesmo sorriso. "Claro que lhe dou 1 semana", disse ele. "Mas não deixe que a emoção obscureça o seu julgamento, Sr. Blackwell. 3 mil milhões de dólares e o futuro de um gênio. É isso que tem nas suas mãos." Quando Sterling saiu, Marcus ficou sozinho no seu escritório, olhando pela janela sem realmente ver nada. 3 mil milhões de dólares e um futuro legítimo para Lily. Segurança, felicidade. Todas as coisas que ele não podia lhe dar. Ele era um chefe da máfia, vivendo em meio ao sangue e à escuridão. Ele poderia morrer a qualquer momento. Se isso acontecesse, o que seria de Lily? Talvez Sterling estivesse certo. Se ele realmente a amava, talvez devesse deixá-la ir. Mas ele não tinha a certeza se era forte o suficiente para fazer isso. Enquanto isso, Sofia estava sentada com Lily no 409º andar, a beber café como faziam todos os dias.
Ela não sabia que a reunião entre Marcos e Sterling era secreta. Ela achava que era uma boa notícia. 3.000 milhões de dólares, Lily, disse Sofia, com os olhos a brilharem. E 10 milhões de dólares por ano para ti. O meu irmão está a considerar seriamente. Esta pode ser a tua oportunidade de ter uma vida normal. Lily congelou. A chávena de café escorregou da sua mão, entornando-se sobre a mesa. O líquido quente espirrou, mas ela não sentiu nada. Só conseguia ouvir as palavras de Sofia a ecoarem na sua cabeça. 3.000 milhões de dólares. Marcos estava a considerar isso, deixá-la ir. Ele estava a pensar em vendê-la. Depois de tudo o que tinham passado, depois do beijo, depois das noites nos braços um do outro, ele ainda pensava nela apenas como um ativo que poderia ser trocado por dinheiro. Lily levantou-se com os olhos vermelhos, mas secos. Ela já tinha chorado o suficiente. Não iria chorar mais. Ela está bem? Perguntou Sofia, sentindo que algo estava errado. Lily não respondeu. Saiu da sala e dirigiu-se ao elevador, pressionando o botão do 50º andar. Precisava de falar com Marcos. Precisava da verdade. Precisava de saber se era apenas um número nos cálculos dele. A porta do escritório de Marcos abriu-se com um estrondo. Lily entrou furiosa, com os olhos vermelhos, mas secos. Não tinha mais lágrimas. Apenas chamas de raiva e dor queimavam ferozmente dentro deles. Marcos levantou os olhos da secretária, surpreendido com a sua aparição repentina. Antes que ele pudesse falar, Lily falou primeiro. 3.000 milhões de dólares. A sua voz tremia, mas não de medo. É esse o preço pelo qual planeia vender-me, não é? Marcos levantou-se com uma expressão de confusão no rosto antes de recuperar a sua habitual compostura fria. Quem lhe contou? Não importa quem lhe contou. Lily aproximou-se, parando a apenas um passo dele. O que importa é que você está a considerar isso. Você está a pensar em me afastar. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, você ainda acha que eu posso ser comprada e vendida como uma mercadoria. Marcos exalou lentamente. Ele virou-se e olhou pela janela. As suas costas largas estavam tensas como um fio esticado. Você não entende, Lily. Então explique-me. Lily quase gritou. Explica por que considerarias vender-me a outro homem. Explica por que queres apagar-me da tua vida. Explica por que, depois de tudo, ainda me vês como um número numa folha boa de cálculo. Eu amo-te. Marcos virou-se e Lily não viu frieza nos seus olhos, mas dor. Dor profunda. O tipo de dor que um homem carrega quando tenta fazer o que acredita ser certo, mesmo que isso lhe parta o coração. Eu amo-te e quero o que é melhor para ti. Olha para mim, Lily. Olha para a minha vida. Sou um chefe da máfia. Vivo no sangue e na escuridão. Posso morrer a qualquer momento. Se eu morrer, o que acontecerá contigo? Serás sempre um alvo. Estarás sempre a fugir. Nunca terás uma vida normal. Marcos aproximou-se, levando a mão à bochecha dela. A sua voz estava carregada de emoção. Mas com Sterling terás tudo. Um futuro legítimo, uma carreira brilhante, segurança e 10 milhões de dólares por ano. Mereces mais do que eu posso dar-te. Mereces viver à luz do sol, não enterrada nas sombras comigo. Lily olhou para ele e compreendeu. Sabia que ele não estava a tentar vender-lhe nada. Estava a tentar sacrificar-se por ela. Estava a afastá-la porque acreditava que era o melhor para ela. E essa constatação deixou-a mais furiosa do que nunca. És um idiota, Marcus Blackwell. Ela afastou a mão dele do seu rosto, com a voz trêmula, mas poderosa. És o chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste, mas continuas a ser um idiota. Achas que tens o direito de decidir por mim. Achas que sabes o que é melhor para mim. Achas que dinheiro e segurança são tudo o que eu preciso. Lily aproximou-se, diminuindo a distância entre eles. Perdi o meu pai quando tinha 15 anos. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo durante 12 anos. Dormi em comboios subterrâneos, comi macarrão instantâneo e usei roupas de lojas de caridade. Vivi no inferno sem ninguém ao meu lado. E achas que tenho medo do escuro? Vivi na escuridão toda a minha vida. Os seus olhos fixaram-se nos dele, sem pestanejar e sem ceder. Não podes decidir por mim, Marcos. Não podes afastar-me só porque achas que é o certo. Não preciso que me protejas afastando-te. Preciso que lutem ao meu lado. Escolhi-vos e preciso que fiquem comigo. Ela levantou a mão e colocou-a no peito dele, bem sobre a cicatriz perto do coração.
Eu escolhi-te na noite em que entrei naquela sala cheia de ecrãs pretos e disse-lhes que podia consertar tudo. Eu escolhi-te quando assinei aquele contrato. Eu escolhi-te quando te beijei e estou a escolher-te agora. Não pelo dinheiro ou pela proteção, mas porque te amo, seu idiota. Eu amo-te, Marcus Blackwell. Chefe da máfia, assassino, monstro. Eu amo tudo o que tu és. Tu não podes afastar-me. Marcus ficou ali, a olhar para a mulher pequena e frágil à sua frente, com os olhos em chamas e o coração sem medo. Ela era a mulher que tinha salvado 700 milhões de dólares com uma velha pen USB. A mulher que viu a escuridão nele e ficou mesmo assim. A mulher que o amava, sabendo exatamente quem ele era. Ele percebeu que era realmente um idiota. Pegou no telefone e discou o número de Sterling, sem tirar os olhos de Lily. Senhor Sterling, disse ele quando a chamada foi atendida. O negócio está cancelado. O protocolo Phoenix não está à venda e Lily Morgan vai ficar comigo para sempre. Ele não esperou pela resposta. Desligou a chamada, jogou o telefone de lado e puxou Lily para os seus braços. Ela chorou. Pela primeira vez desde que entrou na sala, ela chorou. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de felicidade, alívio e amor retribuído. Ela agarrou-se a ele. O rosto dela estava pressionado contra o peito dele e ela chorava como se 12 anos de solidão estivessem a ser lavados com cada lágrima. Desculpa, sussurrou Marcus no cabelo dela. Fui um idiota. Nunca mais tentarei afastar-te. És minha, Lily Morgan. E eu sou teu para sempre. 2 semanas depois de rejeitar Sterling, Marcus e Lily começaram a planear a batalha final. Chega de fugir. Chega de se defender. Era hora de atacar. Lily sentou-se em frente às telas de computador na sala de controle central da Torre Blackwell. O protocolo Phoenix estava a funcionar em capacidade máxima. Ela passou 2 semanas se preparando para este momento, escrevendo cada linha de código, construindo cada gateway de acesso e criando caminhos invisíveis que se infiltrariam silenciosamente nos sistemas de Kozlov. Naquela noite, ela usaria tudo o que tinha para derrubar o homem que matara o seu pai. Comece, ordenou Marcus, atrás dela. Lily pressionou Enter. O protocolo Phoenix despertou como um dragão cuspidor de fogo, invadindo a rede de Kozlov com força imparável. Firewalls ruíram, senhas foram quebradas e dados jorraram como uma cachoeira. Lily viu tudo. 2 mil milhões de dólares em dinheiro sujo espalhados por 23 contas bancárias em todo o mundo. Listas de tráfico humano com mais de 500 vítimas nos últimos 10 anos. Registros de contrabando de armas para zonas de guerra ativas, provas de subornos pagos a funcionários do governo, e uma pasta intitulada Aqueles que se colocaram no caminho. Dentro dela havia uma lista de pessoas que Clove ordenara que fossem mortas. Thomas Morgan aparecia na linha 17. Lily prendeu a respiração enquanto lia. O seu pai não tinha sido uma vítima aleatória. Ele tinha sido morto porque se recusou a fechar os olhos quando viu algo errado. Ele morreu como um herói, mesmo que ninguém jamais soubesse. Encontrei a localização dele, disse Lily, com a voz ligeiramente trêmula, mas as mãos continuavam a digitar com firmeza. Uma vila em Long Island com 12 guardas e cobertura completa de câmaras e sensores de movimento. Consegues desativá-lo? Perguntou Marcus. Dá-me 10 minutos. 9 minutos e 40 segundos depois, Lily olhou para cima. Pronto, as câmaras estavam a mostrar imagens antigas em loop. Os sensores estão desligados. O portão principal abrirá automaticamente quando chegares. Ele está sozinho no quarto principal, no 3º andar. Marcus olhou para ela com uma mistura de orgulho e preocupação nos olhos. Fica aqui, não te mexas. Lily levantou-se e encontrou o seu olhar. Eu vou contigo, Lily. Marcus começou a protestar, mas ela interrompeu-o. Este é o homem que matou o meu pai. Tenho o direito de enfrentá-lo. Tenho o direito de olhá-lo nos olhos e perguntar por quê. Não podes tirar isso de mim. Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Então acenou com a cabeça. Fica lá atrás de mim. Fica sempre atrás de mim. A comitiva negra correu pela noite. 15 dos lutadores de elite do Império Blackwell, liderados pelo próprio chefe e pelo antigo zelador, que se tornou um gênio tecnológico, estavam a bordo. Quando chegaram à vila de Clove, tudo se desenrolou exatamente como planeado. O portão abriu-se automaticamente.
As câmaras não detectaram nada. Os guardas de Clove foram derrubados um a um, silenciosamente. Eles nunca conseguiram emitir um som. Lily coordenou a operação remotamente a partir do seu portátil, trancando uma porta e abrindo outra para transformar a vila de Clove num labirinto que apenas os homens de Blackwell podiam percorrer. Quando Marcus arrombou a porta do quarto no terceiro andar, Nikolai Clove estava sentado na cama com um copo de vodka na mão, como se estivesse à espera deste momento desde o início. O chefe da máfia russa de 58 anos parecia mais velho do que a sua idade, com o rosto marcado por linhas profundas de uma vida inteira de crimes. Marcus Blackwell, disse Clove, com a voz carregada de sotaque russo. Então, finalmente vieste. Estava à espera por este dia. Marcus levantou a arma e apontou diretamente para a cabeça de Clove. Há 12 anos, ordenaste o assassinato de um segurança do turno da noite chamado Thomas Morgan. Lembra-se dele? Clove ergueu uma sobrancelha divertido. Matei centenas de pessoas. Espera que me lembre de todos os nomes. Vai lembrar-se deste, rosnou Marcus. A filha dele está mesmo atrás de mim. Clove olhou por cima do ombro de Marcus e, pela primeira vez, a confiança em seu rosto se abalou. Lily saiu das sombras, com o rosto frio como gelo e os olhos ardendo com 12 anos de dor. Ela olhou diretamente para o homem que matou o seu pai e destruiu a sua vida, transformando-a de uma menina de 15 anos numa mulher que tinha de lutar todos os dias apenas para sobreviver. O meu pai, disse ela com voz firme, era Thomas Morgan. Ele trabalhava como guarda noturno num armazém no Brooklyn. Ele tinha uma esposa e uma filha. Adorava consertar computadores e ensinar-lhe a programar. Era o melhor homem que eu já conheci. E tu o mataste porque ele se recusou a fechar os olhos aos teus crimes. Clove riu, um som frio que ecoou pela sala. Então, o que tu queres? Vingança? Matar-me? Vá em frente. Não tenho medo da morte. Já vivi o suficiente. Marcus olhou para Lily, esperando. Ele sabia que a decisão era dela. Qualquer que fosse a escolha dela, ele a seguiria, porque o amor dela transformou um monstro em um homem. Lily olhou para Clove, o inimigo que ela odiava há 12 anos. Ela poderia matá-lo agora mesmo. Ela poderia ordenar que Marcus puxasse o gatilho. Ela poderia vingar o pai, mas então pensou nele. O que ele gostaria que ela fizesse? Ele era o homem que morreu porque se recusou a sucumbir ao mal. Ele gostaria que a sua filha se tornasse uma assassina? Não, disse ela com voz clara e definitiva. Não vou matá-lo. Você não merece uma morte rápida. Ela virou-se para Marcus. Entregue-o ao FBI. Tenho provas suficientes de lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e contrabando de armas, totalizando 2.000 milhões de dólares para garantir que ele passe o resto da vida na prisão. Deixe-o viver e sofrer numa cela minúscula todos os dias. Ele saberá que o seu império ruiu e que foi derrotado pela filha de um zelador. Essa seria a verdadeira vingança. Marcus olhou para ela e não viu a rapariga trêmula segurando uma velha pen USB na noite do roubo de 700 milhões de dólares. Ele viu uma mulher forte que havia conquistado a sua própria escuridão. Ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente caloroso que tinha dado em 18 anos. Como quiser, disse ele, baixando a arma. 2 anos se passaram desde a noite em que Kozlov foi preso e entregue ao FBI. O chefe da máfia russa agora cumpre prisão perpétua em uma prisão federal de segurança máxima. Seu império foi completamente desmantelado, seus bens foram confiscados e seus homens leais foram dispersos aos 4 ventos. Lily Morgan, outrora uma zeladora invisível, testemunhou finalmente a justiça ser feita pelo seu pai, sem nunca manchar as mãos com sangue. O Império Blackwell também mudou. Marcus cumpriu a sua promessa a Lily, transformando gradualmente todas as partes da organização em operações legítimas. Os negócios clandestinos foram encerrados. O dinheiro sujo foi lavado através de investimentos legais. E das cinzas do império da máfia surgiu a Blackwell Tech. É uma empresa de cibersegurança, com o Phoenix Protocol como seu produto principal. Rapidamente se tornou procurada pelo Pentágono e por empresas da Fortune 500. Em apenas 2 anos, a Blackwell Tech atingiu uma avaliação de uns 10 bilhões de dólares, ultrapassando muitos gigantes da tecnologia estabelecidos há muito tempo. Lily Morgan, agora com 29 anos, tornou-se diretora de tecnologia da empresa. A revista Forbes nomeou-a uma das 30 pessoas mais influentes com menos de 30 anos na área da tecnologia,
com a manchete de faxineira a gênio da tecnologia. No entanto, Lily não permitiu que a fama lhe apagasse as suas raízes. Ela fundou o Morgan Scholarship Fund, dedicando US$ 5 milhões por ano para apoiar estudantes talentosos de origens desfavorecidas, que não tinham meios para perseguir os seus sonhos, assim como ela mesma teve um dia. Ela também abriu laboratórios gratuitos para alunos autodidatas, fornecendo acesso a equipamentos e conhecimento sem custos. Após 2 anos de tratamento, a sua mãe, Martha Morgan, recuperou-se totalmente. A nova imunoterapia funcionou como um milagre. O tumor desapareceu e Martha agora mora com Lily e Marcus na cobertura do 5º andar da Blackwell Tower. Todas as manhãs, ela prepara o pequeno almoço para os dois. Todas as noites, ela conta histórias sobre o pai a Lily, para que ela nunca se esqueça do homem que a amava incondicionalmente. Daniel Hayes, o gerente de limpeza que outrora defendeu Lily naquela noite fatídica, é agora diretor de serviços de todo o edifício. A 15 de outubro de cada ano, o dia em que Lily poupou US$ 700 milhões e mudou a sua vida para sempre, a Blackwell Tech organiza o Dia do Talento Oculto. Os funcionários de todos os níveis, desde seguranças a executivos, são incentivados a apresentar ideias e a serem ouvidos. Muitas dessas ideias se tornaram produtos reais, e muitos funcionários comuns foram promovidos depois que seus talentos foram reconhecidos. Esta noite, 2 anos depois, Lily está no telhado da Blackwell Tower, o mesmo lugar onde ela e Marcus tiveram sua primeira conversa de verdade. Manhattan brilha abaixo dela, milhões de luzes como estrelas caídas na terra. O vento frio da noite acaricia o seu cabelo, e ela sente uma paz que nunca havia experimentado nos seus primeiros 27 anos. Lily, a voz de Marcus vem de trás dela. Ela se vira e seu coração dá um salto. Ele está ajoelhado, segurando uma pequena caixa de veludo preto. Dentro dela há um anel de diamante. Não é muito grande nem chamativo, mas é perfeito de uma forma que só alguém que a conhece verdadeiramente poderia escolher. Lily Morgan, diz ele, com a voz grave e ligeiramente trêmula. É a primeira vez que ela vê o homem que outrora aterrorizou toda a costa leste tremer assim. Salvaste o meu império, mudaste quem eu sou, deste-me uma razão para viver e uma razão para me tornar um homem melhor. Não te mereço, eu sei disso, mas eu amo-te e quero passar o resto da minha vida tentando provar isso. Queres casar comigo? Lily chora, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela está a sorrir. Ela acena com a cabeça, incapaz de falar, com a garganta apertada. Então ela encontra a voz e diz a única coisa que Lily Morgan poderia dizer naquele momento. Eu aceito, mas com uma condição. Que condição? Marcus pergunta, os olhos brilhando de felicidade. Tem de prometer que vai sempre levar uma pen USB de reserva no bolso, para o caso de o sistema falhar novamente. Marcus ri, o som ecoando na noite. O riso de um homem que finalmente encontrou a felicidade depois de viver na escuridão por 18 anos. Ele desliza o anel no dedo dela, levanta-se, puxa-a para os seus braços e beija-a sob o céu noturno de Nova York. Quando se separam, Lily olha para as estrelas. Ela sabe que o seu pai está em algum lugar entre elas, observando e sorrindo para eles. Pai, ela sussurra, sua voz leve como o vento. Encontrei o meu lugar. Encontrei alguém que me ama e vinguei-te de uma forma que te deixaria orgulhoso. Sinto a tua falta. 12 anos atrás, Lily perdeu tudo. Hoje, ela tem tudo. E tudo começou com uma velha pen USB. US$ 700 milhões estavam prestes a ser perdidos, mas ela teve a coragem de dizer as palavras mais simples, mas mais poderosas de todas. Eu posso consertar isso. A história de Lily Morgan ensina-nos que o talento não é definido por diplomas, status ou saldos bancários. Ele olha apenas para corações corajosos o suficiente para sonhar e mãos dispostas a agir. Às vezes, são as pessoas mais invisíveis que são capazes de mudar o mundo inteiro. Isso mostra-nos que, por mais que a vida nos derrube, desde que não desistamos, sempre podemos encontrar um caminho de volta. E que o amor verdadeiro pode transformar monstros em homens, a escuridão em luz e o sofrimento em felicidade. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo para apoiar o nosso canal. Partilhe este vídeo com os seus entes queridos, especialmente aqueles que precisam de um lembrete para acreditarem em si mesmos.
Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma história emocionante. Adoraríamos saber como esta história o fez sentir. Alguma vez se sentiu invisível? Alguma vez teve um talento que passou despercebido? Ou já conheceu alguém como a Lily na vida real? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários e estamos ansiosos para ouvir as suas histórias sinceras. Obrigado por dedicar o seu tempo para assistir a este vídeo. Desejamos a si e à sua família boa saúde, alegria e paz todos os dias. Lembre-se de que não importa quem você é, onde está ou quão difícil a vida possa parecer, você é importante e pode alcançar coisas extraordinárias. Até a próxima.